E esse aí foi um fruto de um trabalho bem legal, de 2 anos escrevendo, 10 anos pensando. Primeiro livro em português de análise forense em redes, eu lancei em dezembro, tem tido uma aceitação muito boa. A ideia dele é se incorporar o seu livro base nos cursos de análise forense ou em complemento de análise forense em redes e em complemento de análise forense. Bom, vamos falar de grampo. Eu deixei só 2 slidezinhos aí, bem simples, e o resto do material, quem quiser dar uma verificada em palestras anteriores, está lá no meu site, um pouco mais completo sobre isso aí. O importante é que a gente veja aonde é que entra a intervenção física e lógica de quem trabalha com análise forense na hora de capturar e analisar os dados. Aí isso a gente chama de grampo, e o grampo tem um conceito histórico aí de capturar ou interceptar um tráfego em algum local. Inicialmente isso era feito de forma meio que manual, quando se falava de grampo de telefonia. A ideia é a mesma, mudou o que se quer grampear e o que tem dentro. Mas pendurado nos postes, grampeando linhas telefônicas entre 2 pessoas, até isso se aprimorar e não haver mais necessidade de você ver os arapongas... não pode chamar de araponga, não, desculpe. Os agentes secretos e detetives pendurados nos postes, fazendo seus grampos para capturar dados em ligação telefônica ou gravar num toca-fitazinho, né? Ontem eu vi aqui uma palestra, mostraram uma foto de um toca-fitas. Boa parte, o que é isso aí? Puxa, né? A tecnologia está desse jeito, ninguém sabe mais nem o que é um toca-fita. Hoje você estaria lá com o seu iPad, o seu smartwatch, gravando o seu grampo pendurado no poste. Mas o fato é que os grampos telefônicos eles evoluíram para grampos telemáticos. Não só o conceito de grampo, mas também o que tem dentro. Então, antes, quando você via fios emaranhados e um grampo feito fisicamente, hoje você vê dados que, depois de analisados, depois de capturados e analisados, dá uma coisa parecida com isso aí, que a gente vai falar um pouquinho de alguns dos principais protocolos. Tá? Falando em lei, isso está bem tipificado. Ontem essa lei foi citada aqui, inclusive, é importante se falar que grampo sem autorização no tráfico dos outros é crime e acabou. Então, estou só olhando, né? Eu sou o hacker voyeur. Estou só olhando, vou olhar o que está passando, mas não vou fazer nada. Interceptar coisa dos outros, né? Quando eu falo coisa aqui, tem que falar coisa mesmo, porque o tráfico está cada vez mais... o conceito de tráfico de rede, o que passa dentro das linhas, você vê vídeo, áudio... né? Só falta agora fisicamente passar sinal de fumaça dentro da internet, ou fazer o contrário, passar dados por sinal de fumaça. Apesar de que isso os índios já faziam, mas isso também é crime, interceptação. Embora a escuta telefônica tenha evoluído para interceptação telemática, sistemas de informática e telemática. Na lei está previsto isso. Então, tudo que passa em rede, se foi grampeado, é crime. Mas essa lei também foi feita para dizer que legalmente isso pode ser feito e é feito. Nossa polícia está bem equipada, faz isso com naturalidade, com frequência, tem amparo legal e tem se equipado para isso. Tá? Eu também botei aqui só um slidezinho rapidinho, no outro tem uns 10 slides sobre esses sistemas policiais, a evolução dos sistemas de grampo na polícia, só para a gente saber como é que a coisa é feita dentro das nossas forças policiais. O primeiro modelo que se tem notícia aí era o AICO, tá? Ele interceptava até 300... ligações telefônicas simultâneas. Nós estamos falando aí uma história longa de 15 anos atrás. Depois o AICO caiu em desuso, surgiu um sistema que se popularizou no filme Tropa de Elite, que é o Guardião. O próprio Capitão Nascimento chega lá e fala o nome Guardião, embora não seja bem dessa forma como estava aqui. A ideia é botar um computador com a tela verde passando as letrinhas para parecer que é coisa bem high-tech, mas não é bem assim que funciona. A ideia da interceptação eu tenho ligado a agência policial, a Polícia Civil, ou os órgãos de segurança pública do Estado e a Polícia Federal tem isso em suas superintendências ou nos seus núcleos de inteligência, links com as companhias telefônicas e, a partir do mandato, os números ou o tráfego
entre quem está sendo grampeado, é feita uma cópia, um switchzinho ali para esse tráfego e também para o equipamento Guardião dentro dessas instituições, e lá eles fazem a gravação, a transcrição, o agente escuta e transcreve para depois fazer manualmente ou em sistemas próprios o cruzamento de dados. O Guardião, por questões de dependência da indústria privada, a empresa detentora dos direitos do Guardião é a Digitro, a Polícia Federal optou por, apesar de ser um bom sistema, desenvolver o seu próprio, e aí partiu para o Sombra, e boa parte das superintendentes da Polícia Federal trocou o Guardião pelo Sombra, evoluiu também tecnologicamente. Antigamente, você, quando estava sendo grampeado, eu nunca fui, não, isso me falam quem foi, né? Pelo menos eu acho que não fui. Você escutava um ruído, como quando você pegava a extensão telefônica na sua casa, né? Boa parte de vocês, eu acho que tem muita gente jovem aqui, não passou por isso da extensão telefônica, mas alguém estava falando, alguém pegava, aí já dizia, estou na linha, porque você sabia que a pessoa pegou lá dentro no quarto, né? Então, o grampo era semelhante a isso. Você escutava um ruído, um eco, quando era grampeado. E os sistemas mais novos não, porque não há uma inserção de um elemento de grampo, mas um desvio direto na fonte para um sistema quase totalmente automatizado. Precisava de uma pessoa na ponta. Precisava até que surgiu o SIS, Sistema de Interceptação de Sinais, que é um sistema que está em implantação desde 2012. Também, tudo isso aqui é Brasil, tá? E o SIS, ele não exige, não precisa mais da interferência ou da presença de alguém da telefonia fazendo o grampo lá na operadora. Isso é bom e é ruim. É bom porque as pessoas das operadoras não se envolvem mais nisso, e isso é bom, porque podia ter vazamento em saber quem estava sendo grampeado nas próprias operadoras, e é ruim porque ninguém sabe mais hoje que está sendo grampeado. A polícia pode, a gente confia que não, pelo menos eu confio, que ela pode a qualquer momento fazer o grampo sem que se saiba quem está sendo grampeado com o SIS. A ideia do SIS também é expandir, e isso é interessante, para o grampo além do que se fazia até pouco tempo, que é o grampo telefônico. É o que a gente vai falar aqui. O SIS pretende ser também um grampo telemático. Aí é legal. Onde você tem também a possibilidade de intervir junto a backbones de internet e ter centralizado um grande repositório de escutas telemáticas. E isso é interessante. Bom, então isso quer dizer que nossa polícia está bem equipada, né? Tirando isso aí, só o que tem de mais interessante, que eu não sei se a polícia usa, eu acho que não, eu vi isso aqui, só quem usa é o governo americano, uma ferramenta desenvolvida por um fabricante alemão, que é o Stingray, tem vários outros nomes aí para ele, que é aqueles furgões com a escuta que vão para próximo de onde o suspeito está utilizando a internet, ou, nesse caso, aí, o sistema de telefonia celular, simula uma torre e, em cooperação com a companhia telefônica, recebe autorização para se tornar um ponto mais forte de sinal próximo ao suspeito e, a partir de então, interceptar esse tráfego antes de chegar ao destino. Eu não tenho notícia que isso seja usado na nossa polícia. Ok, isso é grampo legal. Vamos falar agora do que é, não o grampo ilegal, mas o grampo não oficial, ou o grampo ao alcance do analista forense que não está ligado à força policial. Acredito que ninguém aqui vai pagar R$450 mil num guardião para ter em casa para fazer uns testes, olhar ali se está tudo bem, em ambiente controlado. Então, existe como fazer isso de uma forma mais barata, mas também bem eficiente, mas sempre com autorização em ambiente controlado. Então, é importante que a gente saiba de cara. Antigamente era fácil você saber, pelo menos para quem ia fazer o grampo, aonde grampear. Tinha a origem, o destino, e no meio do caminho tinha postes e telefonia fixa. Mesmo na telefonia celular, que há mobilidade, mas existe o conceito de célula. Você está entre uma célula e outra, ou na própria célula, ou dentro da companhia telefônica. Quando a gente fala de internet, o negócio é mais complicado. A origem e destino podem estar separadas aí por vários roteadores. Dentro da própria instituição podem ter suíços com VLANs separando isso aí. Dentro do mesmo ambiente, pode ser que eu tenha todos os computadores ligados na rede cabeada, mas o que se quer grampear, ele não esteja usando a rede cabeada, mas a rede Wi-Fi, que o AP está em outro canto, então não adianta fazer o grampo ali. Então eu tenho aqui todo um universo,
todo um emaranhado, tanto a nuvem aí da internet, nada com cloud, mas a bagunça da internet que está aí nos roteadores intermediários, dos backbones para frente, como dentro das instituições, daqui até aqui, supondo aqui que eu tenho um cliente e um servidor em comunicação, eu tenho vários pontos onde eu posso fisicamente colocar o grampo. Então, só para indicar e ver a complexidade, aqui eu tenho um cliente, quero conversar com um servidor, eu teria nos pontos vermelhos aí potenciais locais onde eu poderia, legalmente, colocar um grampo. Não estou considerando aí, embora também seja, que grampo pode ser feito também nos equipamentos. Colocar um grampo no equipamento do suspeito. Colocar um grampo ou fazer auditoria no servidor que ele está acessando. Estou falando só de grampo de rede, onde o equipamento do suspeito não foi alterado, não foi mexido, não tem nada instalado, e onde o destino, o servidor, também não foi mexido. Embora isso é possível, ainda falar isso no finalzinho da palestra de hoje. Então, eu tenho aqui, entre o cliente e o seu switch, eu tenho o próprio switch, se ele for gerenciável, ou se for um hub, melhor ainda. Entre o switch e o roteador, entre o roteador e os outros roteadores envolvidos no processo de comunicação, ou os próprios roteadores envolvidos no processo de comunicação. É por isso que a gente fala, e ontem foi bem interessante quando o general... O Firewall 2, né? O Firewall 1 era o dos Santos, eu não sei ainda o general Firewall 2. Mas ele mostrava aqui aquele submarino que fazia o grampo oceânico. O que é aquilo? É um grampo por aqui, ó. No meio da internet tem um cabo submarino que liga, por exemplo, o Américas 2, Brasil a América a Miami. E aí alguém grampeia, faz o TAP, como ele colocou lá, o grampo, no cabo. É possível. Alguém está vendo? Não. Mas ele está aqui no meio, é mais difícil. Eu preferiria colocar aqui, né? Mais perto, não tem que mergulhar nem comprar submarino. No destino ainda, no caminho chegando no switch, perto do servidor destino, no próprio switch destino e no cabo que liga o switch destino até o servidor. Então, vários pontos de grampo. Isso aí é o grampo físico. Falando de grampo lógico, aí a coisa ainda parece ser mais complicada. Porque envolve não só quem está falando com quem, mas protocolos, IP de origem, IP destino, porta de origem, porta destino, o tráfego que tem dentro, e depois de tudo isso, ainda a criptografia ou a ausência de criptografia. Problema clássico, acho que isso aqui não é novidade para a grande maioria de vocês, mas é importante porque, apesar disso, tem muita gente usando ainda. Eu vi ontem que na própria simulação do Exército, um dos pontos vulneráveis é exatamente um dos pontos que a gente fala aqui, que é batido há muito tempo. FTP não usa criptografia, mas webmasters adoram usar FTP. Logo, FTP não tem criptografia, então, se eu grampear FTP, eu tenho login, senha e dados passando. Isso é coisa lógica, mas a gente precisa falar, porque tem que bater. Porque só batendo é que as grandes corporações, aí eu falo, os administradores dos servidores, obrigam o usuário a usar protocolos com criptografia. O usuário não tem nada a fazer. Se ele disser, não dou FTP, o cara, né, reclamar, mas o que eu tenho? SCP. Pronto, então já resolve uma parte do problema. Ou não, né? Pelo menos diminui os problemas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de protocolos como Telnet, comunicação com muitos switches e roteadores que ainda não têm suporte a SSH, se passa tráfego limpo. Aqui, só para mostrar, né, hands-on aí, como é que eu faria uma interceptação com TCP-dump para capturar um tráfego Telnet, estando num daqueles pontos ali entre cliente e servidor, eu faço um TCP-dump simples, não, da interface de rede lá. Aqui eu coloquei a TH0 como se fosse a primeira interface. Coloco que eu não quero que trunque pacotes, quero a limitação do TCP-dump no tamanho dos pacotes, considerando que você, a priori, só vai capturar cabeçalhos de protocolos de camadas inferiores. Quando eu boto S0 aqui, eu vou pegar também os dados, ou seja, todas as informações que passam na camada de aplicação, extrapolando aí o limite de 64K do TCP-dump. Telnet é porta 23, acabou. Gravei isso aqui, terminei de gravar, passou qualquer dado ali via Telnet, inclusive login e senha, mas os dados também que estavam conversando. Terminou, abre isso aqui em qualquer aplicativo que analise tráfego backup. E já acho que eu queimei a lâmpada daqui. Ó.
Não estou com a mão na frente, como ontem. Opa, chegou. Então, depois abre isso aqui no Wireshark, por exemplo, eu tenho isso aqui. Tem o Telnet. Usuário, aluno, sem aluno, conectou e a máquina disse, eu sou o Linux RKNet, eu conectei numa máquina minha. Ubuntu 10 e os comandos que o cara digitou, acabou. Mas ninguém usa Telnet. Então, vamos lá para a conversa de ontem. FTP. O Webmaster vai lá. Aqui, por exemplo, cara, parece que está chato, eu tenho que atualizar um site, recebi um telefonema, um WhatsApp. Conecto por FTP, baixa o site para dar uma olhadinha. É suficiente. Faz o grampo na porta 21. Abre depois um Wireshark, um Ethereum, qualquer analisador. E aí eu tenho login e a senha. Mas eu gostaria de pegar os dados que estavam passando. Eu quero saber que arquivo o Webmaster jogou lá no site ou baixou de lá. Então, em vez de pegar a porta 21, substitui aqui, bota porte FTP-data, pronto. Se, dependendo do modo que você configurou o seu servidor FTP, você pode usar a porta 20 ou ser uma porta definida pelo cliente. Então, para não ter perigo de você perder os dados passando pelo tipo de FTP no servidor, bota FTP-data que ele resolve. E aí você captura aqui não só login e senha do usuário FTP, como também os dados que estão passando. Pois é, isso parece óbvio, acho que a maioria, principalmente quem é da área, diz, isso aí eu sei, isso aí, pois é, muita gente sabe. E muita gente não sabe e faz. Mas pior, tem muita gente que sabe e faz. E aí deixa o furo. Isso é bom para quem vai fazer análise forense? Sim. Se você precisa fazer um grampo, chega lá, o cara usa protocolo sem criptografia, como viu aqui numa das demonstrações do teste cibernético, lá na hora que o cara foi atualizar a página da usina, tinha um servidor FTP, pegou login e senha, ótimo. Se não, aí a gente tem que dar os pulos para burlar a criptografia. É bom saber que ainda se usa e é ruim saber que ainda se usa, depende de que lado você está. Vamos lá, VoIP, né? Não Skype, mas boa parte das soluções de VoIP aí baseado em SIP e RTP. SIP e RTP não usam criptografia. Mas eu não sei decodificar códigos, tráfego SIP e RTP. O Wireshark sabe. Fez uma aba só para isso, uma aba telefonia, para você olhar desde quantos toques deu do outro lado, ring, que hora atendeu, o IP e o nome, a identificação de cada pessoa envolvida na conversa, e depois o tráfego, você separa os canais de ida e de volta, grava o MP3 e vai escutar o grampo. Né? Como é que eu grampeio SIP? Porta UDP 5060, toda a sinalização está aí. Inclusive, login e senha de autenticação dos equipamentos VoIP na central VoIP. Quero o tráfego RTP, quero tudo. Ok, você bota "-t grande RTP, ele identifica o tráfego, que pode usar portas aleatórias, e você pega o tráfego RTP e depois joga no Wireshark, você tem uma coisa desse tipo aqui. Né? Aqui é uma pessoa falando e a outra está meio sem vontade de falar. Né? Os dois canais. Eu gosto muito de brincar aqui. Eu fui dar uma palestra sobre grampo lá no IFRN, num dos campos, e tinha muitas pedagogas presentes, eu troquei esse gráfico. Eu botei 2 mulheres conversando. Aí depois botei 2 pedagogas... Eu gosto muito das pedagogas, é por isso. Né? Eu disse 2 pedagogas conversando. Então, eram esses 2 aqui topados. Eles falavam e escutavam ao mesmo tempo. Mas aqui é um homem conversando e o outro cansado, escutando, sábado de manhã. Esse está escutando, mas se não, eu tinha aqui o tráfego de um e de outro. E aqui é o que eu falava, a sinalização que o Wireshark me mostra, o handshake aqui, quando se estabeleceu a conexão e quando os dados começaram a trafegar. E eu tenho informações aí de todo o tráfego VoIP. Depois eu gravo isso no arquivo AU, converto para Wave ou MP3 e eu tenho o grampo disponível. Para resolver isso, segurança, criptografia, CIPS, SRTP. Por que não se usa? Não sei. Correio eletrônico. Ainda bem que migramos, ou a grande maioria migrou para o webmail. Mas ainda tem gente que usa servidor de correio com seus Outlooks, Thunderbirds e não usa criptografia. Então o SMTP está lá. Usei meu SMTP para enviar uma mensagem, alguém capturou porta 25, eu tenho aí todo o cabeçalho de origem, quem mandou, de onde mandou, a mensagem que foi mandada, anexos e tudo. Vou baixar o e-mail formato convencional, sem save webmail. Usei POP3, acabou. O SMTP só não pega senha porque não passa senha, não precisa nem de senha para mandar.
O S é de simples, né? Simple Mail Transfer Protocol. Então, só não se pega senha no envio de e-mails SMTP, porque ele não precisa nem de senha para mandar. Se precisasse, pegava. Mas, na hora de baixar os e-mails via POP3, botou login e senha, faz um grampo na porta 110, está aí o login e a senha. Peter Pan, Pilhem, Pimpim aqui. Tá? Por sinal, deu erro aqui na senha, eu fiz proposital. Ok, eu não uso POP3, uso IMAP. Ok, grampei a porta 143, pego o login e a senha. Então, os protocolos convencionais ou tradicionais estão todos escancarados, aguardando o grampo. E muita gente ainda usa. Solução tem, SMTP, SMTPS, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS. É o danado do S que resolve, mas nem todo mundo implementa isso aí. Joia. Os provedores foram e vamos facilitar a vida do usuário. Tudo agora é HTTP. Pronto, acabou. E o SMTP POP3 MAP está lá atrás do servidor, escondido, então acabou o problema. Mas e o HTTP? É seguro? Tá, grampei a porta 80 e tem lá os cabeçalhos, tudo que passa em HTTP, as mensagens indo e voltando. Aí você diz, não, mas isso aí é batido. Todo servidor de e-mail já usa HTTPS. Deveria usar, gente, mas ainda tem muito servidor de e-mail que não usa HTTPS. Alguns deram um primeiro passo, usa HTTPS na autenticação do usuário. Login e senha encriptado. Aí depois já está autenticado, só manda o tokenzinho, o cookie, e usa o tráfego HTTP. O que isso quer dizer? Você não pega a senha, mas pega todo o tráfego de dados dos usuários de correio dali. E isso é tão ou mais grave, por quê? Aí o cara esquece a senha, o sistema manda a senha por e-mail para ele. Aí pega o HTTP daquilo ali e pega a senha do usuário. Faz só um grepzinho dentro das mensagens, encontra, faz uma busca por PSWD e encontra a senha lá. Aí parece que os grandes não se preocupam com isso. Pois é. O Gmail, pelo menos isso, em 2010 se preocupou com isso. Desde 2010 só usa HTTPS. Mas eu tinha vergonha de dizer isso antes de janeiro. Que só em janeiro o Yahoo passou a usar HTTPS full. Até 8 de janeiro desse ano, agora, antes disso, não era obrigatório se usar HTTPS quem usava e-mails em conta do Yahoo. Vou falar, se fosse falar de mídias sociais, tem aí em outra palestra, acho que do ano passado, do Silver Bullet, acho que eu falei lá do Facebook, que em agosto do ano passado foi que finalmente o Facebook veio usar HTTPS full em tudo. Antes era uma farra. Né? Tinha vários plugins por Firefox para você capturar um cookie de sessão Facebook num ambiente de rede Wi-Fi, que quase não existe, aberto, e depois você usava aquele cookie, fazia uma injeção e já entrava na conta do cara, ou da mulher. Né? Parecido com isso foi o ataque feito, mostrado no CQC, com a Mônica Iose lá, eu falo sobre isso em um outro material. Beleza, mas vamos adiantar que tem umas novidades aí interessantes para a gente conversar. Bem interessantes e bem novas, assim. Como é que a gente grampeia protocolos protegidos com criptografia? O cara está usando todos os S's aí, né? HTTPS, POP3S. Aí parece que eu estava prevendo. Eu tenho o maior medo de dizer sim ou não em segurança. Sempre depende. Até eu gosto de botar foto lá do Poderoso, né? E eu botei lá no Campus Party. Quer dizer que se eu usar HTTPS eu estou seguro? Aí eu, mais ou menos, né? Quase. Você está seguro contra ataques de interceptação que acham que só com a interceptação e análise vão achar os dados que estão lá dentro. Mas existem ataques contra a criptografia ou contra os dados em algum momento. Se ele abrir e fechar é suficiente. Descobrir o ponto, o elo mais fraco, é ali que está. E eu falei isso e essa semana a gente teve umas surpresas aí interessantes com a SSL. A gente fala já sobre isso. O fato é que quem trabalha com análise forense não é molecagem, estou falando de grampo legal. Tem que aprender com os atacantes também. Esses caras só dão trabalho para a gente, tem que aprender. Estou com autorização legal, como é que eu faço para fazer com que um cara que está usando criptografia me dê chance de grampear? Faz farming. Altera o host dele, sequestra o DNS, ou com autorização vai lá no roteadorzinho dele ou do provedor, faz uma página fake, faz ele passar por dentro de uma máquina sua,
E aí você faz o grampo, fazendo ele passar por você com uma página fake ali. Basta uma vez para capturar o que você quer. Então, ataques de farm scan, onde você engana a resolução do endereço, passando um outro IP para o usuário, levando ele, ou induzindo ele, a ir para um site fake, uma página fake. Isso é feito no underground, aí, no cybercrime, e com autorização é uma das técnicas que pode ser usada também para análise forense. Então, é exatamente isso o que a gente conversava aqui na frente. Conversamos aqui 10 segundos e é esse slide aqui. O que era a interceptação com dados sem criptografia? Um ataque de man in the middle, o homem no meio, passivo, onde eu não preciso mexer nos dados para capturá-los e, a partir da captura, eu já posso analisar. Só que botaram criptografia em todo canto. E aí surgiram uma penca de... Não sei se penca aqui é... Lá é de banana, é isso mesmo, né? Uma penca de ataques de man in the middle ativo. O que é isso? Você vai enganar o cara e você vai, ao invés de só capturar o tráfego que está passando, ficar no meio e fazer o alvo acreditar que você é o destino, fazer o destino acreditar que você é o alvo. Então, mesmo ataques ou tráfegos com criptografia, se eu conseguir convencer o cliente de que eu sou o servidor e que o certificado que eu estou mandando para ele pode confiar, o pacote vai ser aberto quando chegar em mim. Se eu conseguir convencer o servidor de que eu sou o cliente, receber o certificado que iria para o cliente legítimo e abrir um outro túnel meu para o destino, eu tenho como aqui no meio abrir. Aí você vê, mas espera aí, num mundo utópico de que todas as pessoas usam estrutura de chaves públicas e certificados válidos, isso não funcionaria. Acontece que até órgão do governo, gente que tem gratuitamente chave para botar um HTTPS num VeriSite, CertSite, e você, na hora que aparece HTTPS, não aparece a telinha lá. Siga por sua conta e risco, os caras não usam. Então, hoje, por comodidade, ou talvez por falta de conhecimento, boa parte dos serviços baseados em criptografia, principalmente HTTPS, criam seus próprios certificados e eles validam o próprio certificado. Então, sem o cara aqui no meio, esse cara vai conectar no site, desculpa, essa menina, vai se conectar no site, e esse cara gera o próprio certificado e o browser dela diz, epa, telinha vermelha, né? Tem certeza, siga por sua conta e risco, você liga para o suporte, tem um negócio vermelho, o cara diz, aperte. Né? Isso é besteira do seu browser. Né? Nós estamos certificando que nós somos, né? Esse é o certificado Tabajara, somos nós que autenticamos aqui. Ora, se esse cara cria e autentica e valida o próprio certificado, é igual aquela propaganda do posto, né? Essa gasolina é boa? Né? Você garante? Garanto. Né? Quem é a garantia? Se esse cara dava a garantia que ele era ele, nada impede que o atacante dê a garantia que ele é ele. E acabou. Tá? Mais um motivo para se levar a sério a estrutura de chaves públicas, levar a sério o certificado digital, pagar um pouquinho e pegar seus serviços, que são serviços que, se cair, se forem vítima de um ataque desse tipo, vocês viram aí o que aconteceu com a Target ontem? Eu estava vendo, né, quantos milhões de pessoas tiveram seus dados sequestrados em função de besteira, problemas de segurança na ponta. Esse aqui é um problema de segurança sério, mas que muita gente hoje utiliza site validado por certificado fake. Ok. E, além disso, ou fazer um ataque desse tipo é difícil? Não era nem tanto. Bastava você botar no Google, né? Quero um ataque man in the middle passivo, ativo. Aí tinha lá um tutorial, aí os script kit coçava a cabeça, eu não consigo fazer, não. Até que esse cara na Black Hat 2009 fez o SSL Strip. Um comando. Ele foi incorporado aos principais live CDs aí o Kali, Backtrack e também os outros.
o DFT de forense e de pentest. E hoje você não precisa mais de toda uma infraestrutura ou de todo um nível de conhecimento para fazer um ataque man in the middle ativo. Usa o SSL Strip e ele diz, quem é o alvo? Quem é o cliente? Posso começar? Pronto. Acabou. Né? Daqui a pouco apareceu a senha do cara, está ali e você pegou. É nesse nível aí. Então, isso é o que tem de novidade. Cortei pelo menos uns 20 slides daqui, mas não é prejuízo. Quem quiser saber mais alguma coisa, dá uma procurada lá no meu site, que tem essa palestra completa, como iria ser aqui, agora de janeiro, na Campus Party, porque eu precisava falar sobre isso. Poxa, tivemos a oportunidade, próxima semana vai bombar, tem evento de segurança à vontade, todo mundo vai falar. Heartbleed. Vamos ser o primeiro a falar, eu acho que somos o primeiro evento de segurança a falar. Então não estava na trilha, mas a gente tem que conversar. Mas não é para ser o primeiro, gente, é porque tem gente falando besteira. É só para ver como é que está o nível. Essa coisa foi falada durante a semana toda. Não tenha vergonha não, pelo amor de Deus. Quem ainda não sabe o que é esse coração sangrando? Quem não sabe, por gentileza, levanta a mão. Joia. Eu pensava... Essa semana foi tão bombardeado isso, e teve também tanta coisa absurda também, que eu disse, não, vou pelo menos falar para os caras o que é absurdo. Que bom que, pelo que eu vi, a maioria não sabe nem o que é o Heartbleed. Porque quem está bem focado em segurança, costuma dizer que se você não viu o que é o Heartbleed, troque sua senha porque eles invadiram. Eu achei interessante, porque o próprio nome, o que é Heartbleed? Heartbleed, sangria no coração, uma coisa desse tipo, né? E eu achei o Vida de Suporte bem interessante, as tirinhas do Vida de Suporte, que tem um cara que pergunta, por que o nome é Heartbleed? Aí disse que é porque um cara chegou para a mulher e disse, roubaram sua senha do Facebook. Aí ela pegou a faca e se matou. Aí o Heartbleed. Isso é a tirinha do Vida de Suporte. Mas tem uma outra tirinha bem melhor do que isso, que vai mostrar o ataque como é que é. Vamos falar um pouquinho sobre esse cara, que é um assunto, foi por isso que a gente teve que mudar essas transparências e acrescentar aqui 5 slides para a gente conversar. Primeiro, pelo amor de Deus, eu não vou nem dizer o nome, que eu fico envergonhado, é vergonha alheia, que é um grande portal. Heartbleed não é vírus. Vulnerabilidade pode ser utilizado por um vírus, mas nem toda vulnerabilidade é vírus. Então, quando diz Heartbleed is a new vulnerability, os caras, tradução, Tabajara Translator Google, aí bota novo vírus da internet é o Heartbleed. Não é. Não tem nada a ver. Então, que fique claro. Se vocês botarem aí, vocês vão descobrir. Não vou nem, bota no Google Heartbleed vírus, vocês vão ver que tem uns portais grandes dizendo, né? Novo vírus, ataque, pega a senha do povo. Não tem nada a ver. Não é vírus. Segunda coisa, e aí eu peço desculpa porque foge um pouquinho do tema análise forense em redes. Heartbleed não é grampo. Tá? Mas não é grampo no conceito que a gente falou aqui, porque ele não está entre o tráfego de origem e destino. Ele está no destino. Então, por isso eu não considero um grampo tradicional. Então, ele não é ou não pode ser feito no meio do caminho. Outra coisa muito importante também, a culpa não é do SSL, nem da criptografia. Então, são 3 coisas que eu queria que você saísse daqui, espalhasse, quem for repórter de blog, bote aí na mídia, que essas 3 coisas, que aí depois você bota uma tirinha que eu vou mostrar aqui no final, acho que muita gente já tem aí com 6 desenhozinhos vocês vão entender o que é o Heartbleed. Mas não é isso, porque tem gente que diz logo, falha no SSL e deixa a internet... Não foi falha no SSL, minha gente. O protocolo está muito bem, obrigado. A criptografia, a priori, está segura, obrigado. Foi um pedaço de uma implementação do SSL. Eu vou falar aqui para a gente entender bem o que é isso aí. Tá? O nível de conhecimento é interessante. Às vezes eu sou criticado, porque tem pessoas que começam a assistir a palestra, quando eu começo bem rasteirozinho, já sabe uns 2, 3. Vai falar das borboletinhas do Aloha quando começou a internet. Mas às vezes é preciso. Nem todo mundo está no mesmo nível de conhecimento. Antes de ontem, me ligou aquela repórter que ela gosta da polêmica lá da CPI, a Fernanda... Alguma que está cobrindo a CPI dos grampos. É da sucursal Folha de Brasília. Ela me ligou e ela trabalha cobrindo grampos telefônicos, escuta telefônicos. E ligou porque ela queria saber como é que era isso. Ela viu que
uma autorização de grampo no BlackBerry. O BlackBerry é grampeado, Ricardo. Eu disse, né? E aí eu disse, só isso? E Skype? Eu disse, Aí ela começou, WhatsApp. Acho que ela, né, disse, vou fugir para as montanhas. E a gente começou a conversar e ela, no final, ficou horrorizada. E uma pessoa que está trabalhando dentro da área. Gente, porque usa a criptografia, não quer dizer que o fabricante ou o mantenedor do serviço não tem autorização, ele, de abrir no meio do caminho. Ele lhe garante, vai da sua casa até o destino com criptografia. A garante-o, né? Aí, aquele cara está sendo investigado e alguém chega com força de mandato judicial e diz, grampeie ele. Qual a dificuldade de quem implementa o serviço, se ele é dono ou pelo menos aluga a infraestrutura intermediária, de ao invés de fazer a comunicação encriptada da origem até o destino, botar intencionalmente, legalmente, alguma coisa no meio e ele faz o SSL strip, ou seja, ele abre o pacote, entrega de volta, garante o tráfego interno, que é o que as duas pontas querem, mas mexe na criptografia. Não quebrou a criptografia. Ele usou a criptografia de tal forma que fez um tapezinho no meio. Tem um assunto do ano passado que eu ia colocar aqui, eu cortei, mas como ela disse que tinha 10, eu pensei que eu tinha 5, dá para falar sobre ele. Sonho de consumo de quem trabalhava com análise forense em redes. Grampear a telefonia celular. Como é que a gente entra nesse mundo, né? Todo mundo ficava naquela. Segurança por obscuridade, os caras usam criptografia. Aí não. Aí o que fazia? Como ninguém conseguia grampear um tráfego 3G ou o próprio tráfego de dados, a priori, de uma forma fácil, esperava os caras irem para Wi-Fi. Aí sim. Então eu estou no meu smartphone, jogo no Wi-Fi, grampeio o Wi-Fi como grampeio um telefone qualquer. Mas o sistema 3G e o sistema de telefonia reinava absoluto. Reinava. A ideia era, dentro do sistema de telefonia das operadoras, havia criptografia de uma ponta a outra. Até o ano passado, 2007, mas foi divulgado ano passado, se descobrir ou se falar de uma forma de se grampear a telefonia celular a partir de uma facilidade que, comercialmente chamada de Network Extender, ou bases de rádio, bases intermediárias em locais que a internet é mais fraca. O fato é que, na Black Hat Defcon do ano passado, os caras mostraram que as operadoras de telefonia, no caso lá a Verizon, uma das maiores americanas, ela estava usando o Network Extender e ela, para fazer a comunicação da estação para a torre de telefonia, usava um link internet. Usava a própria ADSL, a própria conexão banda larga do usuário ou da instituição que botou o Network Extender. O que os caras viram? O elo mais fraco. Se eu não entro na telefonia, quem tiver um Network Extender, imagine, por exemplo, um evento como esse, vocês doidos para usar o telefone e alguém coloca aqui um equipamento desse. Se for a operadora uma TIM, ou se ele colocar um para cada, todos vocês vão ser autenticados por ele. Por quê? Porque o sinal é mais forte do que a antena mais próxima. Então, vocês vão ter que passar por ele. O fato é que dele para a torre de telefonia, ele saía pelo link internet do prédio. Os caras correram para tentar grampear o link internet. Usava VPN. Os caras correram para ver a hora em que o dado era encriptado na VPN para passar. Estava num módulo do kernel do equipamentozinho que não permitia se fazer o TAP. Aí os caras hackearam o equipamento. Fizeram um patch no kernel para, antes de fechar o túnel, ele gerar arquivos PCAP e jogar na interface Ethernet do equipamento. Botaram uma máquina com um sniffer, fizeram um grampo. E aí lá na Black Hat tem os vídeos aí na internet e nos slides do evento, com autorização da Verizon, porque eles mostraram o furo à Verizon, eles foram e botaram a placa na porta. Botaram a placa na porta. Atenção, se você ligar seu celular aqui dentro, está grampeado. E aí lá interceptaram o tráfego de SMS, MMS, todo o tráfego de dados, todos os protocolos seguros que tinham, com criptografia, tentaram quebrar a criptografia, acharam pouco, disseram, vamos para a telefonia. Clonaram o e-mail, fizeram o clone de celular, ficaram ligando pela conta do outro, fizeram a devassa, para mostrar que se basta dar uma brecha
Deu para grampear, você coloca ali, né? Ok, então Fiddles não é grampo, não é falha no SSL. Por que não é grampo? A gente falou no início, porque a gente está considerando, pelo menos para aqui, que o grampo é só se fosse daqui até aqui. E o ataque contra o servidor, o ataque Heartbleed é aqui. Como é que ele funciona? Uma vulnerabilidade que, baseada, o nome vem Heartbleed porque ele é baseada num protocolozinho, num serviço chamado Heartbeat. Bastante utilizado antes mesmo dessa vulnerabilidade ser incorporada ao SSL. Qual era a ideia? Quem trabalha com servidor aqui, ou quem precisa fazer sincronização de máquinas, termina usando de uma forma ou outra uma implementação do Heartbeat, que é, você está vivo? O outro diz, estou. Você está vivo? Estou. Quando você não tem, você faz um ping, né? ICMP request, response. Ping, pong, ping, pong. Heartbeat, isso é usado bastante tempo, só que ele foi incorporado ao TLS do SSL em 2012. Qual era a ideia? Depois de encriptado o tráfego, usando o OpenSSL versões 1.01F para trás, 2 anos tem essa falha. Depois de conectado, só para saber se estava ativo a criptografia, para não precisar pedir ao usuário o tempo todo para botar a senha, o cliente fazia. Me disse se você está vivo? Heartbeat. Ele mandava de volta e dizia, estou. Mas o que ele mandava dentro? Um conjunto de caracteres randômicos. Né? É tipo você dizer, me manda um beijo, outro, de volta. Né? Ping, pong. E funcionava dessa forma. O fato é que não dimensionaram ou acreditaram que se ele pedisse que a resposta viesse em 10K, ele iria alocar 10K de memória e mandar 10K. Alguém descobriu que 64K era o limite e que se você mandasse um pacote vazio, com 0K, e dissesse, eu estou mandando 64K, me mande de volta se você estiver ativo, ele alocaria uma memória, como o envio foi 0, ele pegava 64K da memória aleatória e mandava de volta. O que isso quer dizer? Se ele mandasse um pacote com Ricardo Kleber, o outro, para dizer que estava vivo, mandava de volta Ricardo Kleber, mas sabia que isso ia ser encaixado em tantos bytes. Mas se ele manda um pacote zerado e diz, estou mandando 64K de dados, me manda de volta esse 64K, e ele não mandou nada, o destino pega 64K de memória e manda de volta. Nesse 64K pode ter, e geralmente tem, informações do servidor, por exemplo, login e senha. E se não vier, o cara faz isso direto. Manda vários Heartbeat com 0K. Me dá 64, me dá 64, me dá 64, e assim vai recebendo dados do destino. Tá? Então, é um buffer overflow. É uma falha de programação. Uma falha de um excesso de confiança na informação que é enviada pelo cliente para receber uma mensagem de volta. Então, tem essa tirinha aí. Eu reduzi aí a 3 slides para deixar maior. Isso, desde ontem, está rodando por aí. Mas eu acho interessante. Quem não entendeu o que eu falei agora, aqui está bem didático. Aqui é o cliente, aqui é o servidor. E funciona exatamente assim o Heartbeat. Né? Diz, servidor, você está aí? Se tiver, me mande batata, com 6 letras. Aí o servidor, opa, 6 letras, batata, e manda de volta. Aí, servidor, se você estiver aí, me mande passarinho, bird, com 4 letras. Ele, opa, 4 letras, passarinho. Pronto, é mais ou menos assim. Aí o que aconteceu? Disse, servidor, me mande chapéu com 500 letras. Aí o que ele faz? Aloca o espaço do chapéu para mandar de volta, mas ele falou que tinha 500 letras, ele vai mandar 500 letras do que tem na memória, que ele alocou, mas não apagou o que estava lá. Nesse meio aqui, o que geralmente tem? Informações de clientes que estavam ali. Essa tirinha foi fantástica. O crédito do XKCD das tirinhas, eu acho que com isso aí, mesmo o usuário mais leigo entende como é que funcionava o ataque, como é besta, como é simples. Informação interessante que a NSA falou hoje de manhã que ela não usou essa vulnerabilidade nesses 2 anos. Né? Ela falou hoje pela manhã e disse... O que há de novo? Isso aqui foi agora de madrugada. A gente teve que atualizar o slide de madrugada. O que já tem depois desse problema? Pacemaker, ataques usando Heartbleed no cliente. Mas o que o cara vai buscar no cliente? Na memória do cliente? Porque ele também está... Se o servidor perguntar ao cliente 64K, ele manda de volta. Isso foi de ontem para hoje. A chave privada do cliente pode estar na memória dele, que ele usa para encriptar o dado para mandar. Ataques contra o cliente, usando o Heartbleed, podem pegar a chave privada do cliente.
ainda, se ele usar o SSL versão. E aí, ó, já tem extensões para o Firefox e para o Chrome. Disso aí, já tem módulo para o Metasploit para você explorar isso. Já tem site que você bota, diz se está vulnerável ou não. E o último, também foi ontem, eu achei legal. Já tem Honeypot de Heartbleed. Os caras estão botando para, se o cara testar o site dele, dizer todo, né? E mandar um bocado de informação como se fossem informações privadas. Isso aí é o que tem de novidade. Essa informação foi de antes de ontem também interessante. Procura-se investigadores de crimes cibernéticos, jornal Hoje em Dia. Vamos se capacitar porque a rede está bombando e está precisando de gente. Ok. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, ajude na divulgação do canal clicando no botão gostei logo abaixo do vídeo e adicionando como favorito. Deixe também um comentário sobre o que achou do vídeo ou um recado para a gente na área de comentário de cada vídeo. E para quem ainda não se inscreveu no canal Segurança de Redes, basta clicar no inscrever-se na página inicial do canal. E não esqueça de marcar a opção de receber informações sobre atualizações por e-mail. Participe!